Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês mais uma vez estudando a palavra de Deus. Hoje chegamos a Mateus capítulo 13, a primeira parte. Iremos estudar e depois vamos para o nosso momento aqui importante de intercessão. Meus amigos, a Mateus capítulo 13 é onde tem o terceiro grande sermão. Lembrando que Mateus são 5 sermões que ele destaca de Cristo. Já tivemos aí estudando o Sermão do Monte, também o sermão missionário, que é quando Jesus escolhe os 12, e agora ali, Jesus então vai falar por meio de parábolas. Jesus estava hospedado na casa de Pedro, então ele sai para próximo do rio, ainda em Cafarnaum, e ele foi realizar a obra que ele fez durante o seu ministério aqui na terra. Jesus pregou, ensinou e curou. Como vimos antes, no outro sermão, Jesus então trabalha a parte do envio, do treinamento. Outro momento, Jesus ele cura, opera grandes milagres, que foi o que a gente gastou estudando aí no 12. E agora Jesus ele ensina por meio de parábolas. As parábolas, na verdade, é uma forma de usar o cotidiano para a gente entender as coisas do reino. Jesus não foi o primeiro que assim o fez, os rabinos também faziam. E os discípulos questionaram por que Jesus não deixava tão claro os seus ensinos, mas tinha que falar dessa maneira de metáfora, utilizar as parábolas. E Jesus deixou claro que porque havia pessoas ali que não estavam preparadas para ouvir, alguns não estavam bem intencionados em ouvir. Você percebe que até João, quando escreveu o Apocalipse, algumas mensagens ali são proféticas e precisam de um estudo mais detalhado para entender o simbolismo, porque senão os soldados não deixariam a mensagem sair. Então Deus utilizou em vários outros momentos as metáforas, as parábolas para ensinar sobre o reino. E agora ali Jesus começa com sua primeira parábola, que é a parábola do semeador. E ele então relata essa parábola, como você vê no capítulo 13, do versículo 1 em diante. E eu quero só ler a introdução que ele diz assim, versículo 3. E de muitas coisas ele falou por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E aí Jesus começa a descrever sobre as sementes onde ela cai, sobre a rocha, pelo caminho. E aí depois, então, Jesus dá a explicação aos discípulos como seria, então, aí essa questão das sementes, o que seria. A partir do verso 19 você encontra a explicação da parábola, onde diz o seguinte, a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raízes em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E aí depois ele coloca o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. E o 23, mas os que semeiam em boa terra, o que ouve a palavra compreende, e esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Meus queridos, então Jesus fala sobre os solos, Os solos são os nossos corações. Então há pessoas que recebem essa mensagem e Deus ali, com muito amor, rega por meio do Espírito, mas acaba que, dependendo do estado que nós recebemos essa mensagem, a gente pode acabar rejeitando ou não, de acordo de como estiver o estado da nossa vida. Às vezes alguns estão ouvindo mais ao mundo do que ao Senhor e acaba que essa mensagem é sufocada. Às vezes alguns dão mais ouvidos ao maligno do que a Deus e acaba ali também caindo em ruína. Alguns até recebem com alegria, mas são sufocados em meio às situações da vida, porque às vezes compreendem e acham que as provações são maiores do que a proteção divina. Então ali tem agora aqueles que recebem a mensagem e são como um solo bom. Porque o solo bom, além de ele receber a mensagem, ele frutifica. Ele mostra aquilo que aprendeu na prática, ele coloca em prática, ele ensina a outros. Ele agora gera frutos. A mensagem não fica só com ele. Então, queridos, que o nosso coração seja esse bom solo para receber a mensagem do Senhor e ela ficar em nossa vida. E aí também Jesus usa a parábola do joio. E a parábola do joio fala sobre a situação da igreja, em relação à igreja e o evangelho.
A parábola do joio fala que outra parábola lhe propôs, o verso 24. O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e jogou o quê? Jogou ali o joio. O joio era uma espécie de um veneno que ele parecia com trigo quando pequeno, mas não dava para perceber enquanto cresciam juntos. Até chegou na hora, os discípulos daquele semeador disse: olha, vocês querem que a gente tire, já que está aí o joio e o trigo? Ele disse: olha, não é bom tirar agora, porque se tirar, você pode também tirar o trigo. Deixa crescer, porque logo quando crescer, vê a diferença. Então, o joio e o trigo, quando está pequeno, é difícil ver a diferença. Mas quando cresce, a diferença é clara, porque um tem fruto e o outro não tem. Não sei se você já viu esse vídeo, há um vídeo que circula muito na internet, que o rapaz pega um joio e um trigo na mão, na hora ele esfarela o trigo em uma mão e o joio na outra. E aí o que acontece? Quando ele esfarela o trigo deixa ali a semente, deixa ali o grão. Quando ele esfarela o joio, fica vazio. Então por isso que Deus disse, olha, não tira agora, né? É a mesma coisa com a igreja. Parece que o joio e o trigo estão crescendo junto na igreja. E às vezes a gente olha e acha que aquele é joio, acha que aquele é trigo. E quer logo tomar a providência de fazer alguma coisa, tirar da igreja. Porém, queridos, quem somos nós? Nós precisamos deixar crescer e ali quando tiver maduro, quem tiver fruto vai demonstrar. E quem é o agricultor, lembre-se sempre disso, é Deus. Jesus, ao falar sobre aquilo, estava falando também aos discípulos. Lembra de Judas? Judas estava ali no meio, parecia trigo, mas depois se mostrou o quê? Joio. E no último momento foi Judas que apareceu como joio. Não foi apenas Jesus que mostrou que ele era joio. Os frutos dele demonstrou que ele estava distante dos caminhos do Senhor. Por isso, querido, não trabalhe como um julgador. Deixe o julgamento para Deus. Por mais que pareça aquele irmão não é o melhor, deixa ele ali, porque Deus sabe o melhor para a vida dele. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, ó Pai, graças te damos pelo teu amor e bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado por ser um Deus de amor que cuida dos seus filhos. E há muitos pedidos, Senhor, que queríamos compartilhar contigo. Por exemplo, estamos orando, ó Deus, pela nossa irmã, a Aninha, ali do São José. Tu conheces as aflições dela, os problemas psicológicos e espirituais que ela está passando. Que o Senhor continue a buscá-la, a cuidar dela e que ela sinta prazer em estar em tua presença. Cuide também da dona Elza, a mãe da irmã Jade, que está com problema de saúde, atualmente está em uma cadeira de roda, mas tu tem o poder que pode ajudá-la em sua recuperação. Também cuide do irmão Berino, que está agora para outro estado com seus filhos, que a tua bênção esteja sobre ele. A irmã Conceição, que pede pela sua irmã Terezinha, que está fazendo um tratamento contra o câncer. Peço também que o Senhor abençoe a seu esposo, sua filha Érica, que está grávida, seu marido Wagner e também a sua sogra, que é uma amiga nossa aqui do canal. Também, Senhor, cuide do Paulo Ronaldo e ele tem pedido pelo seu tio e primo que estão atualmente aprisionados, que o Senhor os tire da prisão, se for do teu agrado, mas que eles se convertam também para o teu reino. Cuide também da sua amiga e estudante da Bíblia, Sandra, e seu filho. Abençoe também, Senhor, a Meire e sua irmã Valdineia, que está fazendo tratamento contra o câncer, seu filho Jonas e também seu neto, que é o Henrique, ele que é autista. Abençoe também a Ana Lúcia, nossa irmã ali de Castanhal, ao seu esposo Agenor. Abençoe também a nossa amiga Áurea de Castanhal, Adelaide, também a sua irmã Miriam, a irmã Cláudia, o Félix, a seu primo Pedro, que está se recuperando de saúde, a Thaísa e o Kennedy. Também, ó Deus, pedimos pela irmã Lúcia, seus filhos Mateus e o Éder, também a sua filha Erlen. Abençoe também, Senhor, a Ruane, que o nosso amigo e cantor Luiz Cláudio intercede por ela, ao doutor Sabino e seus filhos, em especial o Sidney, amigo aqui do canal. Também, Senhor, ao Fabrício, filho da Fal, em seu processo de recuperação, a irmã Antônia, a sua filha Jússi também, cuide da Marcilene, seu esposo, a irmã Zuleide e também a sua filha. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos não porque haja mérito em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e guarde, querido, faça resplandecer seu rosto sobre ti,
tenha misericórdia de ti e te dê a paz.